sacrifício de Cristo Jesus pelas nossas vidas não foi em vão. O sacrifício de Jesus Cristo pelas nossas vidas ainda é válido e continuará sendo válido. Chegaremos um dia do encontro com o nosso Deus. Para alguns, será de extrema alegria, porque as promessas que existem para esse grande dia é de Deus vai enxugar as nossas lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, cansaço, sobrecarga. Porém, é preciso alertar que para alguns será alegria, para outros, extremo sofrimento, sem possibilidade nenhuma de sair da condição de condenado. Por isso é importante que nós prestemos muita atenção na palavra de Deus que vai ser ministrada hoje, porque fala sobre justificação pela fé. Esse é um tema que nós estamos abordando desde o final do capítulo 3 até esse início do capítulo 4 do texto de Romanos. E eu queria que você, mais uma vez, pegasse a tua Bíblia e abrisse na carta aos Romanos, no capítulo 4, e fosse até o verso 9. Nós vamos começar a leitura aí e vamos finalizar no versículo 17, tá bom? Então, Romanos, capítulo 4, versículo 9 até o 17. Antes de começar a leitura, mandar um abraço aí para as pessoas que estão assistindo pelo YouTube, pessoal lá do Japão, Delcio, Cláudia, os irmãos que estão por aqui em Tomeaçu, em outros lugares. Que Deus abençoe vocês também com a santa palavra que será exposta. Muito bem. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Eu queria que nós tivéssemos mais uma palavra de oração e aí vamos começar a exposição da palavra de Deus. Querido Pai, obrigado por termos a Tua palavra em nosso idioma, nós podemos ler, podemos expor tranquilamente, não vivemos em um país perseguido. E eu peço, Deus, que o Senhor use esse momento para falar profundamente aos nossos corações, traga um impacto, principalmente se nós
estamos vivendo uma vida que não é de acordo com a tua palavra. Nos alerta, Senhor, nos sacode mesmo, nos traz, nos alinha de novo a justiça do reino de Deus. Por favor, Senhor, usa a minha vida com objetividade, clareza e capacita os meus irmãos a entenderem tudo que vai ser dito aqui. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. O tema da nossa mensagem é as recompensas da justificação pela fé. E é meio óbvio que a primeira recompensa que nós temos é a própria salvação, o perdão dos pecados. Eu tenho dito já desde o capítulo 1 que o Evangelho, ele é Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo em que sentido? É a obra salvífica de Cristo. Cristo é enviado por Deus, então o Evangelho é de Deus. E o Evangelho tem poder de transformar as pessoas, transformar os corações. E é uma transformação completa. Então, desde o início, eu tenho mencionado, olhando para o texto de Romanos, mencionado a importância da proclamação do Evangelho. Porque no meio que nós vivemos hoje é muito semelhante à época de Paulo. Existem as pessoas que estão totalmente distantes de Deus. Existem as pessoas que são moralistas, mas acreditam que a vida delas está boa sem Deus. E existem os religiosos que tratam a religião como uma possibilidade de salvação. E nós estamos vendo que somente Jesus pode salvar o perdido. Somente Jesus pode trazer a salvação, o perdão dos pecados, através do sacrifício dele na cruz. No Antigo Testamento, o povo, após receber a lei, eles tinham que fazer sacrifícios para terem seus pecados perdoados. Se você lê o livro de Levítico, você vê várias orientações e tipos de pecado e tipos de sacrifícios que deveriam ser feitos para haver propiciação, ou seja, apaziguar a ira de Deus sobre o pecador. Mas nenhum sacrifício desse era suficiente para trazer a salvação plenamente. Mas havia a esperança de um dia Deus enviar o seu Salvador, o Messias, e através do sacrifício dele, através do que ele iria fazer, e aí a gente tem claramente o capítulo 53 de Isaías mostrando o papel do servo sofredor na salvação daqueles que creem em Deus. Então, quando eles faziam esse sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo, que também derramou o seu sangue em favor de nossas vidas, para perdão de nossos pecados. Ele nos substituiu na cruz. Então a salvação, e principalmente a justificação pela fé, ela vai de encontro àquela uma doutrina presente na época de Paulo, que dizia que os méritos, as obras, eram que justificavam a pessoa. E na pregação da semana passada, a exposição falava sobre Abraão e Davi, duas pessoas que são muito importantes para os judeus. E eu citei o porquê. Um é o patriarca e o outro o rei, o grande rei da nação de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Ambos deixaram claro com suas vidas que eles não eram perfeitos, mas seguiam a um Deus perfeito. Eles acreditavam em um Deus perfeito e tinham uma esperança na salvação desse Deus perfeito. Inclusive, foi citado o Salmo 32, o Salmo de Davi, depois de cometer o pecado de adultério, depois de ter mandado assassinar um homem, ele é confrontado pelo profeta Natã. E nessa confrontação, Davi, ao invés de endurecer o coração, Davi assume que está errado. E em Deus ele recebe o perdão de seus pecados. E ele menciona que isso é uma alegria do qual ele diz o seguinte, versículo 7 é a transcrição do Salmo 32, versículo 1 e 2. Depois você pode olhar lá o Salmo 32. Diz assim: como são felizes aqueles que
que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele em que o Senhor não atribui culpa, uma alegria indizível. Não que a pessoa não tenha mais problema com o pecado, ao ser justificado pela fé, a luta contra o pecado continua. Porém, o Deus Todo-Poderoso conduz a vida dessas pessoas em direção à santidade. O seu Santo Espírito transforma o coração de cada um de nós gradativamente. Muito bem. Agora, olhando para o versículo 9, que nós já lemos, nós temos que entender que Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele tinha em mente que a audiência que seria feita para a leitura dessa carta teria religiosos que eram da mesma etnia dele, da mesma nação, israelitas, homens que confessavam a fé em Jesus Cristo ou eram opositores à fé cristã. Estariam ali ouvindo essa mensagem, escutando o que Paulo tinha de informação para doutrinar aquela igreja, que era uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava num grande centro. Roma era o grande centro do mundo. A gente tem que lembrar que nessa época o mundo estava sob o jugo do Império Romano. E aí, Paulo sabe que esses irmãos, eles eram experimentados na leitura da palavra de Deus. Eles tinham conhecimento das Escrituras Sagradas. E eles poderiam estar se perguntando, tudo bem, Abraão creu em Deus, nós entendemos isso. Davi também creu em Deus, nós também acreditamos nisso. Porém, a circuncisão é a marca da qual Deus selou Abraão, porque ele era uma pessoa justa, era alguém que cumpriu totalmente a lei. Havia um pensamento equivocado naquela época em que eles achavam que antes mesmo de Moisés receber as leis, Abraão, muito tempo antes, tinha recebido essas leis como uma espécie de revelação especial. E recebendo essa revelação especial, ele foi capaz de cumprir perfeitamente a lei. Então, tudo que você lê em Levítico, Êxodo, falando ali sobre as leis, como foi entregue, segundo esses judeus, esses mestres da lei da época de Paulo, eles acreditavam, e também os judeus de hoje também acreditam, que Abraão recebeu uma revelação especial da parte de Deus que fez com que ele obedecesse. Mas isso não tem fundamento bíblico. Nós, mesmo lendo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nós não temos base para falar sobre isso, que Abraão recebeu uma revelação especial. O que Abraão recebeu é o mesmo que nós recebemos, um chamado. Capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, Abraão é chamado para sair do meio da sua parentela. Bem, hoje também nós somos chamados para sair do mundo para uma vida de santidade. Nós não sabemos qual é o percurso no qual nós vamos andar, mas nós sabemos que Deus irá conduzir as nossas vidas como Abraão cria da mesma forma, meus irmãos. Que Deus ia conduzir a sua vida e que Deus iria, além do mais, sustentá-lo durante essa caminhada como assim o fez. Então, tendo isso em mente, nós vamos ler de novo o versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim: destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Nós temos aqui uma pergunta que possivelmente aqueles religiosos estavam se perguntando ao ouvir a carta de Paulo sendo lida. E Paulo é enfático: já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Ou seja, não é a circuncisão a razão de Abraão ser justificado, mas assim a sua fé. A fé de Abraão, essa sim é a razão pela qual ele foi justificado. E a pergunta continua: sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Bem, meus queridos irmãos, aqui está o ponto-chave do texto. A conversa é sobre a circuncisão de novo. E Paulo vai discorrer agora sobre esse assunto. Ele diz, como resposta inicial, não foi depois, mas antes. Então,
De cara, a gente pode imaginar que a recompensa da justificação pela fé para Abraão foi promessas que ele recebeu da parte de Deus. Promessa que a partir dele viriam descendentes que seriam reis, que iriam povoar uma determinada terra e que abençoaria todas as outras nações. Nós vimos isso na primeira mensagem sobre Abraão. Muito bem, mas a qual felicidade, no versículo 9, o apóstolo Paulo, ele se refere? Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos, ou seja, os judeus, ou também aos incircuncisos? Essa felicidade é o perdão dos pecados, mencionado no versículo 7 e no versículo de número 8. Então, a recompensa para nós que estamos em Cristo Jesus, a primeira recompensa é que a justificação pela fé é um ato único. Grava isso, a justificação pela fé é um ato único. Você não precisa ser justificado várias vezes. Você é justificado uma única vez. E uma única vez você tem os teus pecados perdoados. Como isso pode ser uma recompensa para nós? Porque essa recompensa de ser perdoado traz a paz no nosso coração, como trazia a paz no coração daqueles irmãos que foram também justificados pela fé no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Temos que ter em mente que o apóstolo Paulo era um fariseu, um religioso, que tinha se convertido ao cristianismo quando viu o próprio Senhor Jesus Cristo em uma visão. Essa felicidade que o apóstolo Paulo se refere é uma felicidade que está disponível para judeus, para brasileiros, hoje para japoneses, para americanos, para todas as pessoas que acreditam que Jesus Cristo morreu pelas nossas vidas, que Jesus Cristo morreu em sacrifício voluntário e o seu derramamento de sangue na cruz do Calvário foi para perdão dos nossos pecados. Essa alegria ela ainda está disponível. Então, por ser um ato único o sacrifício de Cristo na cruz, Cristo não precisa ir várias vezes para a cruz. Porque tem pessoas que acreditam ainda hoje que elas vão perder a salvação, ou que elas perdem a salvação. A gente precisa entender que se assim fosse, era necessário que Cristo morresse mais uma vez, e mais uma vez. E com isso nós precisaríamos também restabelecer aquilo que tinha no Antigo Testamento, os sacrifícios. Mas não funciona assim, porque a nossa condição de sermos amados por Deus não está naquilo que fazemos, mas naquilo que Deus fez por nós. Abraão foi justificado pela fé quando creu em Deus, quando Deus o chamou no meio da sua parentela e ele obedeceu. E aí nós temos várias outras situações onde nós vemos a fé de Abraão em exercício e sendo positiva em suas ações. Bem, eu mencionei aqui que os judeus eles acreditavam que Abraão tinha recebido uma revelação da palavra de Deus, da lei, e por isso ele teve a capacidade de ser justo. Bom, isso de certa forma é uma ignorância das escrituras sagradas, essa é a minha primeira tese, ou uma tentativa de esconder aquilo que existe dentro do coração, porque quando os homens não querem se submeter a Deus, eles inventam teorias sobre Deus. Grava isso. Quando os homens não querem se submeter a Deus, eles inventam alguma coisa sobre Deus. E aqui nesse texto, quando a gente vê claramente o apóstolo Paulo falando no versículo 10, quais foram as circunstâncias antes ou depois de ter sido circuncidado. O texto é claro, não foi depois, mas antes. E aí a gente vai discorrer isso no próximo ponto. Qual é a recompensa que nós temos pela justificação da fé, pela fé, ser um ato único? Primeiro, nós podemos crer verdadeiramente em Deus,
e ter a certeza que nossa vida está em boas mãos, como a vida de Abraão estava em boas mãos. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e recebemos Ele como Senhor e Salvador, significa que nós estamos dizendo o seguinte: nós não somos mais guiados pelos nossos interesses, nós não somos mais guiados pelos nossos desejos, nós somos guiados agora por Deus, porque voluntariamente nós entregamos o controle das nossas vidas a Deus, assim como Abraão fez. E a pergunta que eu queria fazer para você é: você já entregou o controle da sua vida para Deus? Ou você é controlado pelas circunstâncias, você é controlada pelo aquilo que vem na tua mente como desejo e você quer que seja estabelecido, ou você tem deixado o teu coração ser guiado pelo Senhor, pela palavra dele? É impensável para um crente querer voltar a se governar depois de experimentar a salvação, porque o governo próprio das nossas vidas nos levou ao fracasso, nos levou aos pecados, nos levou a cometer coisas tão terríveis que nós nem gostamos de lembrar. Mas o que Cristo fez no nosso coração, a partir daquele ato único de sacrifício pelas nossas vidas, nos trouxe o perdão para esses pecados. Então, por isso é muito importante que a gente entenda que a justificação pela fé ser um ato único é muito importante para nós, porque agora nós sabemos qual foi o preço pelos nossos pecados: o sangue de Cristo. Nós acabamos de cantar isso. Talvez nós não sabemos o que envolveu isso na parte de Deus, a dor de Deus de ver o seu próprio filho derramando o seu sangue na cruz. Mas nós sabemos qual é a razão de estarmos na condição de salvo: o sacrifício de Jesus Cristo. Não as obras, não as obras. Bom, nós também temos a revelação especial e completa que Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados, a redenção, eu falei sobre isso, pagamento pelos nossos pecados. Ele apaziguou a ira de Deus, propiciação. Perceba que só existe uma crucificação, uma única vez em que Jesus derramou o seu sangue. Portanto, fomos perdoados plenamente e salvos. Abraão não viu isso aqui, mas acreditava que isso iria acontecer. Que um dia, um dos seus descendentes seria o Salvador da nação de Israel e de muitas nações, e através desse descendente, as pessoas do mundo inteiro seriam abençoadas. A história de Abraão mostra que ele foi justificado pela fé, mesmo antes da circuncisão. Como explica Paulo no verso 10. Antes, eu queria citar para vocês um comentário bem interessante sobre o versículo 10. Diz assim: a instituição da circuncisão encontra-se em Gênesis 17, versículo 10 ao 13. Mas a referência à justificação pela fé aparece em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, havendo pelo menos 14 anos entre os eventos associados a essas duas referências. Ou seja, quando Deus diz que a fé de Abraão o justificou, foi 14 anos antes da circuncisão. Ou seja, o conhecimento bíblico deveria levar os judeus a entenderem que a cronologia dos fatos que eles acreditavam estavam erradas. Estava errada. Não foram as obras que justificaram Abraão, mas sim a fé que ele tinha em Deus. E a primeira recompensa que Abraão teve é quando ele fez essa entrega total de confiança a Deus. E eu te convido também nessa manhã a fazer essa entrega também do teu coração ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tem muitas coisas que impedem você fazer isso. Eu sei que existem circunstâncias adversas, muitos medos, pressão da sociedade, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que chamou Abraão para ele sair do meio
meio de uma terra de pecado, de pessoas idólatras, está chamando a sua vida para o reino da salvação. Você também pode crer em Deus como Abraão creu. Você também pode ser justificado pela fé em um ato único, em que você não vai precisar mais fazer nada, mas simplesmente crer que Cristo Jesus morreu pelos seus pecados. E assim foi de fato. E assim foi de fato, foi por amor a você. Como diz o texto de João 3,16, Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira recompensa, com a justificação pela fé, é que ela é um ato único. Nós não precisamos mais de sacrifícios. Nós não precisamos viver uma vida afobada, temerosa, achando que Deus vai nos castigar, quando na verdade Deus já nos proporcionou o perdão dele na cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Abraão olhava para a cruz, só que do passado. Ele acreditava que um dos seus descendentes viria e salvaria a nação de Israel e seria uma bênção para as outras nações. Nós acreditamos que esse descendente já veio e é Jesus Cristo. E acreditamos que esse descendente um dia irá voltar para resgatar a sua igreja, para resgatar as pessoas desse mundo cruel, desse mundo doido, e nós vamos passar a eternidade inteira em alegria com Deus. Em alegria com o Senhor. Que recompensa extraordinária, meus irmãos. A justificação pela fé sempre existiu. Está no coração de Deus, no coração do Senhor. Nunca foi por obras e nunca será por obras. A segunda recompensa, anota aí. A primeira é a justificação pela fé, é um ato único. A segunda é, Deus recompensa a obediência. Vamos ler o versículo 11. Desculpa. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, não pelas obras, mas pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Lembra o comentário que eu li para vocês? 14 anos antes da circuncisão, Abraão tinha crido em Deus. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Paulo está falando de nós, que não somos do povo judeu, não somos circuncidados. Aqui nós estaríamos no mesmo grupo dos gentios que estavam ouvindo essa carta. Há uma esperança, enquanto a lei não dava essa esperança, porque a lei pertencia aos judeus, a justificação pela fé gera esperança no coração. Todos podem ser perdoados, todos podem ser libertos do cativeiro do pecado, todos podem reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo como único e perfeito e agradável a Deus. Deus recompensa a obediência. E de fato recompensou a obediência de Abraão e colocou nele um selo. Sim, mas não pelas obras que ele fez, mas por ter crido em Deus. Sempre era Deus ordenando e Abraão obedecendo. Por que ele obedecia? Porque ele cria que Deus estava conduzindo as suas vidas e Deus estava conduzindo muito melhor que ele. Muito, muito melhor que ele. Nós podemos aqui dizer que ele é o pai daqueles que creem sem terem sido circuncidados. Como que a gente pode relacionar conosco? Porque assim como Abraão, que creu em Deus, nós também cremos em Deus. Assim como ele obedeceu a Deus, nós também buscamos obedecer a Deus. Assim como ele recebeu promessas, nós também recebemos promessas. Anos mais tarde, a promessa que Abraão recebeu ainda está se cumprindo. Ainda está se cumprindo. A vinda do Messias de fato aconteceu. Ele de fato se sacrificou. E ele de fato irá voltar. Então a promessa feita a Abraão ainda está validada pelo tempo.
não se esgotou. Porque em Cristo Jesus as nações têm sido abençoadas, as pessoas têm sido abençoadas. E quando Jesus Cristo entra no coração das pessoas, há transformação. Os ambientes mudam, os relacionamentos melhoram. Então essa promessa de abençoar através de Abraão as nações ainda está acontecendo. Ele recebe um sinal, um selo de justiça que ele tinha pela fé, e foi a circuncisão. Nós recebemos também um sinal de sangue, não a circuncisão, mas o Filho de Deus morrendo na cruz em favor das nossas vidas, para circuncidar o nosso coração através do seu sangue. O nosso coração é circuncidado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O nosso batismo não salva, a ceia do Senhor não salva, mas o sacrifício de Cristo, dos quais esses dois sacramentos revelam, essas ordenanças mostram o que foi o sacrifício de Cristo na cruz, apontam para o sacrifício de Cristo na cruz, tem validade para nós. O sacrifício de Cristo tem validade para nós. A obediência de Abraão abençoou as nações de fato. Porque se ele não tivesse obedecido, não haveria a nação de Israel. Mas ele obedeceu. E daí vem os outros patriarcas, o Isaac, o Jacó, os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Dali veio um filho chamado Judá, e desse descendente veio Jesus. Então, Jesus, humanamente, era da linhagem de Abraão, era um judeu. Ou seja, todos os crentes, em todas as épocas, foram justificados da mesma forma que Abraão, pela fé. Pela fé. Vamos ler agora o versículo 12. Igualmente, o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, ou seja, não somente aqueles que têm a marca no seu corpo, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Ele agora faz uma referência de novo aos judeus. Não é somente judeu aquele que tem a circuncisão, mas aquele que tem o seu coração circuncidado ao Senhor. Não é somente judeu aquele que de boca fala que crê em Deus, mas as suas ações são contrárias a Deus. Mas sim aqueles que andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão. Por que ele usa o termo nosso pai? Porque ele era judeu. O apóstolo Paulo era judeu da tribo de Benjamim, tinha sido fariseu, como eu acabei de citar, um homem que conseguia a lei, e aqui ele reforça a ideia que a circuncisão não pode e nunca poderá justificar ou tornar uma pessoa justa. Mas o que precisamos é andar nos mesmos passos de Abraão, ou seja, ter uma disposição de coração que o patriarca teve, crer em Deus. E essa crença nos traz uma recompensa, e essa crença nos levará a uma obediência. A recompensa é a salvação. A própria justificação pela fé é o perdão dos pecados, um começo na vida com Deus. Mas a obediência nos levará a ter atitudes, ações semelhantes à de Abraão, que vão validar se cremos ou não em Deus. Porque se nós não crermos em Deus, será impossível cumprir as boas obras. Nós até faremos, mas com o objetivo de justificar as nossas vidas ou ter algum tipo de vantagem, assim como os judeus tinham. Mas quando nós cremos em Deus, somos obedientes ao Senhor. Isso acontece porque o Senhor tem transformado o nosso coração dia após dia. Isso tem uma funcionalidade, é fazer com que outras pessoas creiam, porque nós vamos proclamar essa justiça de Deus, nós vamos proclamar através das nossas vidas e das nossas palavras que Jesus Cristo ainda salva. Não foi mediante a lei, versículo 13, que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Agora ele está citando a lei.
Não foi pela lei, porque Abraão não tinha essa lei. Ele simplesmente cria. E Abraão não tinha a revelação toda especial que nós temos hoje, mas mesmo assim foi suficiente para ele crer em Deus. O que ele tinha, ele se apegou. O que nós temos hoje é muito superior ao que Abraão tinha. Nós temos toda a revelação da palavra de Deus escrita. Daí, nós podemos enxergar um horizonte totalmente diferente do que a lei, do que a religião aponta. Religião, quando eu falo aquela religião legalista, da lei. Sempre nós vamos ficar devendo para Deus. Sempre as coisas não vão, não vão estar agradáveis a Deus. Eu preciso fazer algo mais. E o texto bíblico aponta que não precisa fazer esse algo mais. Não foi circuncisão, não foi lei, mas sim Deus que veio até nós. Foi Deus que interveio em nossos corações. Foi Deus que abdicou do seu trono de glória, como diz o texto de Filipenses, capítulo 2, e assumiu a condição de servo, para viver uma vida de justa que nós não conseguiríamos viver. Jesus cumpriu toda a lei e ao final morreu pelas nossas vidas para que nós tivéssemos a salvação. Abraão só teve a possibilidade de estabelecer o pacto da circuncisão porque ele obedeceu, porque ele creu em Deus. Há uma sequência: creu, obedeceu. Abraão entrou com os seus pecados. Abraão entrou com a sua condição de servo. Deus entrou com o quê? Com a salvação. Deus entrou com o quê? Com a provisão, enquanto ele esteve peregrino no deserto. Só é possível estabelecer um pacto, um acordo, mediante a aprovação de duas partes envolvidas. Então, como você está vendo, Abraão entregou o quê? Pecado, uma vida fraca, humilhada. E Deus entregou o quê? Quem ele é. Salvador, amoroso, perdoador, justo. Não é diferente hoje, queridos. Não é diferente hoje. O pacto no Calvário, quando nós olhamos para a cruz, Jesus entra com o sacrifício dele, com o perdão dos pecados, e nós entramos com o arrependimento dos nossos pecados. Nós não temos nada a oferecer para Deus. Nem lei, nem circuncisão, nem isso. Porque nós fazemos parte dos gentios, se nós fôssemos comparar aqui com o que Paulo está falando. Nada. A única coisa que nós entramos é com o nosso pecado. E talvez isso seja a razão de maior dificuldade que a gente tenha para entender que a salvação é gratuita, que a salvação é de graça, pela graça de Deus. Essa é a maior dificuldade, porque sempre a gente acha que tem que fazer alguma coisa para ganhar algo. Mas aqui, no caso da justificação pela fé, é Deus que faz tudo. Então a primeira recompensa é que é um ato único. E segundo, que uma segunda recompensa é que a justificação pela fé, ela é recompensada com a obediência. Nós podemos agora obedecer a Deus. A partir do momento que nós cremos, nós podemos obedecer a Deus, assim como Abraão obedeceu também. Olha para o versículo 14 agora. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. De fato, não tem valor por quê? Porque se a lei é mais importante do que a justificação pela fé, todos estão em terrível condição. Porque nenhuma das pessoas tem a condição de obedecer à lei totalmente. Nenhum de nós pode fazer isso. Então, se acharmos que somente os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Por quê? Por que é inútil? Porque nunca ninguém vai conseguir alcançar essa condição de ser perfeito
aos olhos da lei. Lembra, a lei não salva, ela só aponta para o pecado, para a condição do homem, e quem salva é Deus. Se só os judeus, por terem recebido a lei, são herdeiros, são salvos, a promessa para Abraão se torna inútil, porque as outras nações não vão ser abençoadas. Porque só os judeus seriam abençoados. Esse era um pensamento equivocado da época. Os judeus pensavam que só eles deveriam ser abençoados por Deus. Eles eram o povo de Deus. Ou seja, com esse pensamento Deus errou. E ele não pode abençoar todas as nações. A salvação foi limitada aos judeus. E nós sabemos que isso não é verdade. A fé tem valor, sim. A fé tem valor. Versículo 15. Porque a lei produz a ira. Em que condição? A lei aponta para o pecado. A lei mostra, enquadra as nossas vidas em um tipo de pecado. Logo, todo pecado é uma ofensa contra Deus, é uma ofensa contra a justiça de Deus. E Deus está irado contra o pecado. Então, a lei aponta para o pecado, para a nossa condição, e ela produz a ira. Uma ira justa. Uma ira justa. E onde não há lei, não há transgressão. Como assim? As transgressões dessa lei, elas aconteciam. O que é a palavra transgressão? Primeiro tem que explicar. Transgressão é você saber algo que é para fazer e deixa de fazer. Alguns podem dizer, então na época de Abraão, na época antes de Abraão, as pessoas que morriam, mesmo sendo pecadoras, receberam o perdão de Deus porque não havia lei, então não havia transgressão. Sim, havia transgressão. Houve no Éden, Eva cometeu uma transgressão do mando de Deus, que não era para comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, então transgrediu e recebeu a condenação por isso. Mas nós vemos depois, ali no nome que ela deu aos seus filhos, um coração que se voltou para Deus. E a gente vai tratar disso em outra mensagem. Mas sim, naquele momento, mesmo sem a lei, Deus ainda estava governando o mundo e desejando que seus filhos fossem pessoas que acreditavam nele e que o buscavam. Mas você lê os relatos de Gênesis, logo no início, nós vemos um assassinato no capítulo 4. Alguém que não ouve Deus, esquenta a cabeça, mata o seu próprio irmão. Depois nós vemos os homens que receberam a ordem de se multiplicar, se espalhar, se juntando em um lugar e fazendo uma torre. Então sempre foi desobediência. A desobediência teve presente no coração do homem. E essa desobediência foi condenada por Deus. Então, eu queria que você pensasse um pouco sobre a tua trajetória de fé também. Ela é marcada pela crença em Deus e obediência aos mandamentos de Jesus? Ou a rituais religiosos? A gente tem que pensar um pouco nisso, porque a gente pode achar que tudo que nós fazemos está gerando um tipo de recompensa eterna. Mas às vezes a obediência humana tem como objetivo ter uma recompensa terrena. Ter dinheiro, ou ter sucesso, ou até mesmo dentro da igreja. Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para ter aí um pedacinho do céu, ou ter um relacionamento melhor com Deus. Bem, não é isso que os textos dizem. Então, nós temos 2 recompensas até agora, estamos caminhando para a terceira, e a terceira recompensa é ter um relacionamento com Deus. A justificação pela fé é o começo do relacionamento com Deus. Por quê? Na condição de pecadores e debaixo da ira de Deus, era impossível nós nos relacionarmos com Deus. Porque os nossos pecados eram como se fosse um muro que nos separava de Deus. As nossas iniquidades faziam separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós somos justificados pela fé,
o nosso relacionamento com Deus começa, porque Deus olha para as nossas vidas e vê o sangue do próprio Filho dele derramado sobre nós. Então, quando Deus olha para as nossas vidas, é com a lente de Jesus Cristo, o seu Filho, o sacrifício de Cristo por nós. E ele não olha mais para nós como aquelas pessoas que estavam debaixo da ira deles, mas como alguém que foi perdoado e é amado, mesmo com as nossas fraquezas, queridos, mesmo com a nossa incompetência de obedecê-lo, mesmo com toda a nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel. Fiel a Ele mesmo e a sua palavra, e não a nós. Ele é fiel a mesmo. Ele prometeu que através de Abraão as nações seriam abençoadas. Então, se Ele tem nos abençoado, é por causa que Ele quer nos abençoar, não por aquilo que fazemos. Então, vamos olhar o versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Olha só, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, os judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Expandiu. Ele é o pai de todos nós, de judeus e de gentios. Mesmo a gente não sendo da nação de Israel, sim, nós somos filhos de Abraão espirituais, quando nós temos a mesma fé que Abraão teve. Qual fé Abraão teve? Ele creu em Deus. A promessa, o pacto estabelecido pela fé. Abraão entrou com seus pecados e Deus com a sua misericórdia. Abraão entrou com seus medos e Deus com seu poder. Abraão entrou com a sua infidelidade e Deus com a sua fidelidade. Abraão foi um servo, assim como nós somos servos também. Deus foi o seu Senhor, como também é o nosso Senhor. Ah, como é bom se relacionar com Deus, meus queridos. Ah, como é bom ter esse relacionamento genuíno com Deus todos os dias. Eu queria que você olhasse para o versículo 17 e aprendesse de que Deus nós estamos falando. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Aqui Paulo está trazendo o texto de Gênesis para nos trazer a verdade em que Abraão sim é o pai de muitas nações. Ele é o nosso pai espiritual. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. Aqui a palavra crer de novo. Quem era Deus? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como existissem. Paulo cita novamente Gênesis 15, 17, para reafirmar que a promessa se estende a nós gentios. Para reafirmar. Abraão é o nosso pai aos olhos de Deus. Somos descendência espiritual de Abraão, um povo justificado pela fé. Assim como ele foi justificado pela fé. O poder de Deus não tem limites. Abraão cria que Deus poderia ressuscitar os mortos. Sim, olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Eu vou ler para você, você pode marcar e escrever aí, depois você lê. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuramente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ou seja, Abraão cria que Deus podia fazer qualquer coisa, mesmo naquela época onde não tinha um relato sequer de alguém sendo ressuscitado. Mas Abraão cria que Deus podia fazer qualquer coisa. Você crê que Deus pode fazer qualquer coisa? Todos que creem em Deus são considerados mortos, meus amados. Todos que não creem em Deus são considerados mortos, mas pela intervenção divina do Evangelho podem voltar à vida. Esse Deus é poderoso. Ele chama à existência coisas que não existem, como existissem. Olha como Deus começa a criação em Gênesis 1. Haja luz, a luz não existia. Veio do nada. Deus é o único ser que pode criar as coisas do nada. Deus tem esse poder. O Deus que criou todas as coisas do nada
pode fazer todas as coisas, inclusive justificar um pecador como eu e você. Como fica teu coração diante dessa verdade? De você estar diante de um Deus onipotente que pode todas as coisas. Você descansa nessa verdade? Porque se você não está descansando nessa verdade, seu coração está atribulado, nervoso, guiado pelas circunstâncias, cheio de medo. Eu queria te lembrar quem é Deus. É aquele que pode ressuscitar os mortos e aquele que pode fazer todas as coisas. Pode trazer à existência aquilo que Ele quiser. Conclusão. Eu acredito que conhecer a doutrina da justificação ajuda o cristão a entender que ele não está sozinho. Principalmente enquanto ele vive nessa terra. Principalmente em uma época como essa nossa. Nós não estamos sozinhos. Deus vai conduzir as nossas vidas. Conduzir a vida de todos os filhos dele até o grande dia. Como conduziu a vida de Abraão. E cumpriu as promessas, sim, que fez a Abraão. Abraão foi justificado pela fé. E a fé traz recompensas que nós aprendemos hoje. A justificação pela fé traz recompensas. A primeira aqui é um ato único. Te liberta de uma vez por todas. A segunda é que gera obediência no teu coração. E a terceira é que você tem um parceiro para andar. Enquanto viver nessa vida, esse parceiro nada mais, nada menos do que Deus. O Eterno, o Todo-Poderoso. As recompensas expostas aqui hoje devem tranquilizar os nossos corações. Pois temos tudo o que precisamos para a nossa peregrinação nessa terra. Os filhos do Supremo Pastor são assistidos por Ele em todas as suas necessidades. Você é assistido por Deus em todas as suas necessidades. Creia nisso. Creia nisso. Deixe-me transmitir mais duas orientações para a gente terminar agora a nossa mensagem. A primeira orientação é aos cristãos. Que privilégio nós temos de ser justificados pela fé. Termos sido libertos do cativeiro do pecado. De termos promessas extraordinárias. Promessas que nós sabemos que vai se cumprir. Isso é muito bom, meu irmão e minha irmã. Eu posso te chamar assim. Porém, nós precisamos proclamar essas verdades. Nós não podemos ficar em silêncio nesse momento tão terrível que a sociedade se encontra. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Não guarde as verdades que você ouviu hoje para você mesmo. Diga a todos que Jesus Cristo é a salvação e que Cristo morreu para perdão dos pecados, para justificar o pecador e torná-lo justo diante de Deus. Abra sua boca, porque tem pessoas nesse mundo que estão perdidas e você tem tido relacionamento com elas e tem ficado em silêncio. Não fique em silêncio. Você pode ser um cooperador da obra do Senhor na redenção, na salvação do perdido. Então, essa é uma orientação aos cristãos. A última orientação aos descrentes agora, você que ainda não crê em Deus, você até crê em Deus, mas não tem um relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. Se você entendeu essa mensagem e admite que tem algo errado com a sua vida, que é o pecado, a minha orientação é que arrependa-se. Arrependa-se porque a salvação ainda está disponível para você. Cristo lhe ama, Cristo morreu para você, ele já provou esse amor quando se entregou àquela cruz para perdão dos teus pecados, dos meus pecados. Entregue sua vida nas mãos de Jesus e receba o perdão dos pecados. Entregue o controle da sua vida nas mãos de Jesus, Você tem visto que o controle está nas suas mãos, não tem resolvido nada. Só são conflitos internos, conflitos externos, não há paz dentro de você. E Deus quer te dar essa paz. O capítulo 11, versículo 28 do Evangelho de Mateus diz: Vinde a mim todos que estão cansados
e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Os versículos que tem ali na sequência fala sobre um descanso, uma paz, que o jugo do pecado não deixa que nós desfrutemos, mas o jugo de Jesus Cristo, que é leve, nos traz perdão, alegria, paz no coração. Então, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo, se você entende que tem algo errado com a sua vida, você aprendeu hoje que esse algo errado é o pecado. E esse pecado motivou que o Filho de Deus morresse na cruz por você. Você sim tem, a tua alma tem um valor. Você sim tem a possibilidade de ter a paz no coração. Não se engane. E eu queria deixar essa última orientação para você. Arrependa-se. Venha para Jesus. Caminhe com Jesus Cristo. Receba o perdão dos pecados. Receba a recompensa de aprender a obedecer a Deus, a fazer as coisas certas, direito. Receba a recompensa de andar com Deus, o Todo-Poderoso. E assim nós encerramos essa mensagem. E eu queria orar por você, orar por nossas vidas. Querido Deus, obrigado por essa mensagem, obrigado pela tua palavra que foi exposta. Peço, Deus, que o Senhor incomode os nossos corações. Em que sentido? Em dias como esse que nós estamos vivendo, a tua igreja não pode ficar calada, porque ela é detentora da verdade que o Senhor pode trazer a salvação para os perdidos. A gente não pode estar andando por aí pelos lugares sem verbalizar, sem proclamar o evangelho que salva, que cura o coração das pessoas. Então, dê a capacidade e a oportunidade para a tua igreja fazer isso, Senhor, ainda essa semana. Peço, Deus, em relação àqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que o Senhor possa falar intimamente ao coração deles, que eles, aonde eles estiverem, possam entregar a sua vida ao Senhor. Não importa a condição que estão, a tua palavra diz que o Senhor os receberá. Basta que eles creiam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus foi morto pelos seus pecados e que Jesus ressuscitou para uma nova vida. Nós também um dia estaremos ressurretos com Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essas verdades. Que o Senhor abençoe o teu povo. Que o Senhor conduza as nossas vidas nessa terra até o dia daquele encontro glorioso com o Senhor. Esse é o desejo dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, está encerrado aqui. Eu me despeço de vocês, espero que semana que vem a gente já tenha o culto aqui presencial também. Eu estou com muita saudade, já é só um domingo longe e já estou com saudade de vocês. Então vocês que estão aí pela internet, que estão nos acompanhando todos os domingos, orem, continuem orando pela nossa igreja, pelo nosso ministério aqui, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.